Olá, boa tarde. O meu nome é Miguel Mendonça. Sou engenheiro eletrotécnico na Agência Regional de Energia em Bento do Algarve. Hoje estou aqui para vos falar um pouco sobre como baixar o consumo de energia elétrica e poupar na faturação. Portanto, vou passar agora a colocar a apresentação. Não sei, acho que estou com alguns problemas. Não. Bem, acho que já conseguem ver. Portanto, esta apresentação vai se dividir essencialmente em duas partes. A primeira parte vai ser para falar um pouco sobre a fatura de energia elétrica. A fatura, portanto, vai ser para falar sobre a fatura de energia elétrica. A segunda parte, temos aqui um simulador onde vamos simular uma possibilidade para faturar, para reduzir a nossa faturação, para ver se a nossa fatura se encontra, se é a melhor maneira de pagar energia. Portanto, passando à apresentação, temos aqui três tipos de layouts de faturas de energia elétrica, uma da EDP Comercial, uma da Edesa e outra da Iberdrola. Se verificarmos, portanto, todos os dados que aparecem nestas faturas são dados que não constam nos mesmos sítios nas três faturas, portanto, têm os mesmos nomes, mas aparecem em vários sítios. De seguida vou tentar explicar estes dados. Portanto, é importante na nossa fatura analisar a tarifa que temos, portanto, nós podemos receber energia em três tipos de tensão, em baixa tensão, em média tensão, alta e alta tensão, ou muito alta, pronto, em 4 níveis. Em baixa tensão, que é essencialmente onde nós nos vamos focar, podemos receber energia em baixa tensão normal, ou seja, com uma potência inferior a 41,4 kW, e em baixa tensão especial, ou seja, acima de 41,4 kW. Portanto, isso são elementos que nós conseguimos verificar na nossa fatura. Portanto, aqui temos um layout de uma fatura. Portanto, o nível de tensão aparece sempre junto também à tarifa e aparece sempre, pronto, normalmente no topo, junto ao titular da fatura. Junto ao nível de tensão aparece também o tipo de tarifário. Portanto, o tarifário pode ser um tarifário simples, pode ser um tarifário biorário, pode ser um tarifário triorário ou tetrahorário. Portanto, a diferença nestes tipos de tarifário é unicamente o preço e a hora onde consumimos a energia. Ou seja, num tarifário simples, consumimos energia no tarifário simples, consumimos energia e pagamos sempre o mesmo valor. Num tarifário, na tarifa biorária, temos dois tipos de energia, dois tipos de preço para a energia, ou seja, o vazio e o fora de vazio. No triorário temos três períodos e no tetrahorário temos 4 períodos. Portanto, normalmente na nossa fatura há de aparecer portanto, neste caso temos um tetrahorário, portanto, aparecem-nos os 4 tipos de energia. Portanto, aparece-nos a energia
ativa no vazio, a energia ativa em pontas, em cheias e em super vazio. Se fosse um tarifário triorário, portanto, não existiria o super vazio. Se fosse um tarifário biorário, só havia o vazio e o fora de vazio. Pronto, aqui temos um exemplo de um tarifário biorário, ou seja, no tarifário biorário existe o período, o ciclo semanal e o ciclo diário. Se tivermos um ciclo diário, vamos ter, portanto, o preço de energia entre a meia-noite e as 8 da manhã vai ser sempre igual, ou seja, vai ser entre as 8, entre as 10 da noite e as 8 da manhã, o preço de energia vai ser em vazio, e entre as 8 da manhã e as 10 da noite, o preço de energia vai ser fora de vazio. Ou seja, vamos ter a energia mais cara no fora de vazio e mais barata, portanto, no período noturno. Isto se for um ciclo diário. Se for um ciclo semanal, o que acontece é que vamos ter, portanto, de segunda a sexta-feira, a energia aqui, em vez de começar o período de vazio, em vez de começar às 8 da manhã, começa à meia-noite e vai até às 7 da manhã, em vez de até às 8h30. Qual é a vantagem? Durante o fim de semana temos uma tarifa mais reduzida durante mais tempo. Portanto, o sábado teremos estes períodos e no domingo teremos o dia inteiro em horas de vazio. O mesmo se passa com a tarifa triorária, ou seja, em que neste caso vamos ter as horas de ponta, que a energia vai ser ligeiramente mais cara, vamos ter as cheias, as pontas e o vazio. O vazio será a hora mais barata, que essencialmente será no período noturno. As pontas será quando existe mais consumo de energia, e depois teremos portanto, fora as cheias, não, as pontas serão o que é mais caro, e as cheias que será o período mais da tarde e no fim de semana, durante a parte da manhã. Passando aqui uns valores que já não dependem do comercializador de energia, ou seja, já são valores que a ERSE que dispõe. Portanto, temos a tarifa de acesso às redes. Estas tarifas são essencialmente para pagar o custo da produção e da distribuição de energia. São valores que são fixos pela ERSE, como já tinha referido, e normalmente aparece sempre com esta indicação, acesso, e depois é claro que incide sobre a energia em pontas, cheias, vazio e fora de vazio aqui na nossa fatura. Pronto, temos também depois aqui na nossa fatura de energia elétrica pontos que temos também que referir, como a tarifa de a potência em horas de ponta. Portanto, neste consumidor em média tensão, um consumidor com grande consumo tem uma potência hora de ponta elevada. A potência hora de ponta não corresponde simplesmente ao coeficiente mensal entre a energia que consumimos em horas de ponta com o número de horas de ponta. Portanto, é o coeficiente destas duas grandezas. Portanto, o que importa a referir neste caso é que quanto menos consumimos nas horas de ponta, melhor. A potência contratada, portanto, isto como é um grande consumidor, tem uma potência elevada. Se for uma empresa, depende de uma pastelaria, uma coisa do género, vamos usar uma pastelaria como exemplo daqui a pouco. Portanto, uma pastelaria terá os 20,7 ou os 41,4 kW, portanto, neste caso é bastante superior.
A potência contratada importa referir que é um valor que pagamos, mas que podemos intervir neste valor, ou seja, convém dimensionar a nossa instalação de maneira a que a potência contratada não seja muito superior ao que nós necessitamos. Depois temos uma série de impostos que nos aparecem na nossa fatura de energia elétrica. Temos o termo fixo, temos o imposto sobre o consumo e temos a contribuição da audiovisual. São 3 impostos que nos aparecem na nossa fatura de energia elétrica e que não temos como fugir deles. Outros valores que aparecem na nossa fatura de energia elétrica, e estes sim podemos intervir, portanto, é a energia reativa. Ou seja, a energia reativa é uma energia que é necessária para o sistema funcionar, mas que não produz trabalho. Portanto, isto é um bocado difícil de explicar a quem não é da área, mas aqui o que importa reter é que é um valor que conseguimos eliminar. Portanto, a energia reativa pode ser indutiva ou capacitiva. Normalmente, as nossas instalações têm energia reativa de forma indutiva e isso dá para compensar com a instalação de um equipamento. Esse equipamento é uma bateria de condensadores e, pronto, fazendo um pequeno cálculo, como a agência está habituada a fazer, nós podemos fazer este tipo de cálculos, conseguimos dimensionar a bateria de condensadores. Portanto, isto para um caso concreto, neste caso teríamos necessariamente de instalar uma bateria de 35 kVAR. Esta bateria, temos aqui um exemplo de uma instalada num quadro elétrico, portanto a bateria de condensadores instalada já em funcionamento, onde estamos já a compensar o fator de potência para estar com um valor praticamente residual, ou seja, perto de 1. Outro ponto onde podemos intervir é na iluminação, ou seja, independentemente das luminárias que temos na nossa instalação e do período com que usamos esses espaços, pode ser vantajoso a troca das luminárias. Ou seja, aqui temos uns exemplos de troca direta de iluminação. Essencialmente é passar para LED. Aqui há uns tempos haveria outro tipo de tecnologia, mas hoje em dia o LED é sem dúvida, portanto, o futuro. Portanto, temos aqui o exemplo de uma lâmpada incandescente de 60 watts, pode ser facilmente trocada por uma lâmpada LED de 8 watts e temos até um bocadinho mais de lumens. Temos uma lâmpada de halogénio que, pronto, pode ser trocada por de 50 watts com 1000 lumens, que pode ser trocada por uma de LED de 100 watts, que vai ter exatamente, portanto, os mesmos lumens. E temos, por exemplo, também uma lâmpada tubular fluorescente de 36 watts com um balastro ferromagnético. Se for trocada por uma lâmpada LED, esta sim obriga só uma pequena intervenção para tirar o balastro e o arrancador, mas temos uma melhoria na nossa iluminação. Passando agora para o simulador, aqui antes de fazer a simulação só importa reter aqui algumas coisas. Portanto, aqui na simulação vamos considerar que, portanto, isto são dados de uma fatura, de uma pastelaria. Vamos considerar que se trata, portanto, a pastelaria é alimentada em baixa tensão normal, tem uma potência contratada de 34,5 kVA e portanto, tem a tarifa é triorária. Portanto, temos aqui o preço da energia, portanto, em vazio, pontas e cheias. Temos
o preço que o cliente paga de acesso às redes e, portanto, aqui temos o total. Neste simulador é importante reter isto, ou seja, nós temos que fazer sempre a soma do preço da energia com o de acesso às redes. Portanto, é uma pequena conta que temos que fazer antes de utilizar o simulador. Pronto, a potência também aparece lá por dia, é um dado que vos aparece na fatura, e depois é o consumo, portanto, em vazios, em pontas e em cheio, neste caso. Se for uma tarifa doméstica, poderá ter também o trio horário, ou então não, poderá ter só, portanto, pode ser em bi-horário ou tarifa simples. Independentemente, nestes simuladores temos as duas, existe a possibilidade de simular para a empresa ou então simular para o setor doméstico. Portanto, eu agora vou proceder só aqui à troca, aqui tirar a apresentação e colocar, portanto, o simulador. Portanto, temos aqui o simulador. Ora, aí está. Aqui no simulador, portanto, isto é um simulador que é o Poupa Energia. Na página, na apresentação, tinham lá dois simuladores, este do Poupa Energia e o da ERSE. Vou usar este aqui, o do Poupa Energia. Portanto, vamos simular com um cliente empresarial. Portanto, se virem, temos aqui a setinha clientes empresariais. Seleciono aqui o setor empresarial. Depois de seguida, venho aqui ao simulador PME. Aqui na PME, vamos agora preencher com os nossos, portanto, ainda primeiro selecionar aqui que é a eletricidade. Pode-se fazer os dois, não é? Mas neste caso vamos incidir só sobre a eletricidade. Escolhemos a eletricidade. Depois a localização, pronto, vamos manter que é Faro e Concelho de Faro, ou podemos pôr até Lolé. Ora, Lolé, Distrito de Faro, Concelho de Lolé. O CAI, portanto, trata-se de uma pastelaria, portanto, será o CAI, será este, portanto, selecionamos pastelaria, pronto, aqui o CAI selecionam da vossa empresa, né? O ciclo de funcionamento predominantemente é diurno, portanto, passamos ao passo seguinte. Pronto, vamos ter aqui uma série de perguntas a nível da faturação, portanto, se o tipo de pagamento, se é por multibanco, se é débito direto, se queremos fatura eletrónica ou não, se queremos algum tipo de serviços adicionais, aqui neste caso vamos dizer que não. O comercializador de energia que temos neste momento, portanto, neste caso concreto, a faturação era da EDP comercial. E vamos escolher o tipo de tarifa, tri-horário. Portanto, tínhamos simples, bi-horário, neste caso será tri-horário. A potência contratada, portanto, como vimos no slide, é de 34,5 kVA. 34,5 kVA, portanto, próximo passo. Agora, o que é que nós temos aqui? Temos que escolher novamente que queremos manter o mesmo tipo de tarifa, portanto, em tri-horário. O período, vamos considerar este período da faturação. Se vocês, na vossa fatura, podem meter mesmo os dias concretos do mês que aparecem na vossa fatura. Portanto, e vamos colocar aqui o consumo. Portanto, os consumos. Ora, em vazio tínhamos 112 kVA, portanto, isto são valores tirados da fatura. Consumo em cheias será 1697 e em pontas será os 507 kWh. Podemos prosseguir aqui na simulação. E o que é que vamos obter? Vamos ter vamos ter logo acesso a este ecrã.
Aqui, o que é que importa verificar é o preço aqui da energia, ou seja, estes valores que aparecem aqui inicialmente não são os valores que nós temos neste momento contratados. Portanto, vamos aqui a ajustar o preço e vamos preencher, portanto, com os nossos dados, ou seja, o termo de potência, portanto, no nosso caso é 1,47 euros por dia. A energia em cheias, portanto, é 13,95 cêntimos. O preço da energia em vazio será 7,82 cêntimos. E em pontas temos 26,95 cêntimos. Portanto, continuamos. E vamos ver o que é que o simulador nos indica. Portanto, temos aqui que o que é que nós temos? Temos que o preço corresponde... Pronto, vocês não têm acesso à fatura, mas eu posso indicar que o preço de 521 euros aproxima-se bastante do que nós temos na nossa faturação. Este valor... portanto, é o que nós gastamos por mês, por ano será na ordem dos 6.000 euros. E depois temos aqui, portanto, o simulador indica-nos as hipóteses que temos para trocar de comercializador. Ou seja, o que é que nós temos aqui? Temos que a Endesa, portanto, tem uma proposta onde conseguimos poupar 846 euros. Pronto, a Endesa tem várias propostas, isto depois tem que se verificar sempre com o comercializador, ou seja, nós fazemos esta simulação e depois temos que verificar com o comercializador de energia se os valores que eles nos oferecem se correspondem e pronto, e para vincularmos também o comercializador de energia. Portanto, se formos verificar, aparecem vários fornecedores de energia e pronto, e conseguimos a partir daí verificar o preço da energia. Portanto, eu não sei se foram colocando algumas questões, também me esqueci de referir que poderiam colocar questões e eu iria esclarecer agora no fim. Portanto, eu tirava agora aqui e vinha ver se foram colocadas algumas questões acerca da apresentação. Se calhar foi um bocado rápido demais. Não sei se alguém tem questões. Vou aguardar só mais um pouco e algum feedback. Ok. Acho que temos uma questão. A ver. Sabemos os lúmenes. Ora, tenho aqui uma questão, portanto, boa tarde. Como sabemos os lúmenes mais indicados para o nosso quarto ou sala? Pronto, é uma pergunta interessante. Portanto, se existem tabelas com os valores, normalmente para um quarto será na ordem dos 150 a 200 lumens. Se for uma sala, depende, se for uma sala de refeições, uma sala de estar, se calhar anda na ordem dos 500 lumens, mas pronto, está aqui acho que está respondido. Simular a potência. Ora, está aqui outra também, boa tarde, como podemos simular a potência a contratar? Também existem esses simuladores, existe também uma possibilidade, é de verificar
portanto, que tipo de equipamentos é que temos em casa e qual é a probabilidade de os usarmos em conjunto. Ou seja, cada equipamento tem uma potência e se nós formos somando essa potência de cada equipamento que podemos ou não utilizar em conjunto, iremos chegar à potência que podemos contratar. Ora, temos aqui outra pergunta. Nos contratos de energia elétrica existe fidelização? Portanto, em princípio, não existe fidelização. Há alguns operadores que fazem para conseguirmos um preço mais barato, eles podem fazer podem solicitar que exista essa fidelização, mas normalmente na energia elétrica não existe fidelização do consumidor como existe nas telecomunicações. Temos aqui outra pergunta, portanto, o simulador é só para empresas? Não, pronto, como eu referi na apresentação, se calhar não foi explícito, mas existe este simulador, tanto um como o outro, tanto o da ERSE como este do Poupa Energia, dá para colocar questões a nível de empresa, como questões a nível, portanto, dá para selecionar o empresarial ou o privado, portanto, e os passos são os mesmos. Na parte portanto, doméstica, até é mais simples de preencher, porque normalmente não temos tantos elementos, não temos portanto, a potência em horas de vazio, pontas e cheias. Normalmente temos o bi-horário ou o tarifário simples, portanto, também acho que esta questão está esclarecida. Não sei se existem mais algumas questões. Se calhar fiz a apresentação também muito depressa. Guardar só mais um pouco. Ora, temos aqui outra questão, portanto, a energia tem a mesma qualidade? A energia vendida pela EDP tem melhor qualidade? Não, ou seja, a energia é toda a mesma, portanto, e nós comprarmos a EDP comercial ou a EDP ou a Iberdrola ou a Endesa, a energia é exatamente a mesma. Existe também muita confusão entre o distribuidor de energia elétrica e o comercializador de energia elétrica, ou seja, o distribuidor de energia elétrica, neste caso é a EDP Distribuição, e é a que tem a concessão das redes, da rede de distribuição em baixa tensão, essa faz a manutenção e mesmo que nós tenhamos um contrato de energia elétrica com outro operador, por exemplo, com a Endesa, se tivermos uma avaria no nosso contador, portanto, ligamos para as avarias e as avarias são da EDP Distribuição, ou seja, eles não, por nós sermos clientes de outra entidade, porque a EDP comercial não é o mesmo que a EDP Distribuição, não é? Não vão continuar a fazer o serviço. Ora, temos aqui mais umas quantas questões. Portanto, a simulação só é possível com valores reais ou existe a possibilidade de fazer com perfis padrão? Existe a possibilidade de fazer com perfis padrão, mas aqui o intuito é fazer a simulação com dados que tenhamos, não é? Ou seja, se tivermos a nossa empresa, conseguimos simular de maneira a conseguir poupar qualquer coisa. Como posso proceder para mudar de comercializador? Olha, também é uma pergunta interessante. Essencialmente, basta
ligar, portanto, se verificarem no simulador, depois dava para prosseguir, é ligar para o comercializador novo, ou seja, que nós queremos fazer o contrato. E temos normalmente o que é que se faz? Pede-se várias propostas, né? Temos uma proposta que queremos adjudicar, portanto, o fornecimento de energia a esse comercializador e falamos com eles e eles dão-nos a lista de elementos que são necessários. Normalmente o comercializador trata ele próprio desta troca. Ora, temos aqui mais uma pergunta. Uma solução por passe são painéis fotovoltaicos. Pronto, a que passe pela instalação de painéis fotovoltaicos é viável na nossa região. Em caso afirmativo, como podemos saber o número de painéis a instalar? Também é uma questão interessante, portanto, os painéis fotovoltaicos, sim, na nossa região são uma solução. Eu e a agência achamos que o que compensa é portanto, o autoconsumo, ou seja, instalar painéis fotovoltaicos para a produção e o consumo na instalação e não com acumulação, ou seja, baterias só se forem em situações muito pontuais, mas sim, na nossa região compensa. Em caso afirmativo, como podemos saber o número de painéis a instalar? Portanto, os painéis a instalar normalmente têm a ver com a potência que primeiro, se temos possibilidade de instalar, ou seja, se for num apartamento vai ser complicado, mas se for numa moradia, temos que ver o espaço que temos. E depois temos que verificar em termos de consumos, se temos muito consumo ou pouco consumo durante a exposição solar. Ou seja, se durante o dia tivermos se estivermos em casa e tivermos algum consumo, depois portanto, compensa-nos instalar o painel fotovoltaico. Se não tivermos em casa e tivermos só em funcionamento, portanto, sei lá, o frigorífico, a arca congeladora, assim, pronto, são os equipamentos que ficam em funcionamento, se calhar não compensa instalar o fotovoltaico. Mas se tiver uma piscina, por exemplo, se calhar já compensa porque já tem a bomba que faz a circulação da água e então aí já compensa instalar o painel fotovoltaico. Ora, mais perguntas que possam vir ter chegando. O senador já está. Ora, temos aqui, boa tarde, eu alterei a tarifa simples para biorário, porque estou mais em casa à noite, mas não poupei nada, porque passei a pagar mais pela potência contratada. Apesar disto não ter sido alterado, estranho. Portanto, temos aqui a Rita que diz que alterou o tarifário simples para biorário, porque está mais tempo em casa à noite e faz sentido. Eu pessoalmente também tenho biorário porque passo, agora não, mas normalmente passava mais tempo à noite em casa do que durante o dia, mas normalmente a potência contratada não aumenta. Mas isso também pode verificar com o comercializador e se fizer a simulação com outro comercializador, se calhar eles baixam essa potência contratada. Normalmente o biorário só compensa neste sentido que a Rita referiu, ou seja, quando temos um consumo a partir se for o diário, portanto a partir das 10 da noite. Como saber que tipos de equipamentos que têm um maior consumo de energia? Também é outra pergunta interessante. Normalmente todos os equipamentos que têm uma carga resistiva, ou seja, posso dar exemplos, portanto, um forno elétrico, uma placa de indução na cozinha, ares condicionados,
são equipamentos que normalmente têm um maior consumo de energia. Esses são essencialmente onde temos as maiores potências instaladas e vamos ter, por sua vez, o maior consumo de energia. Como podemos reduzir os consumos fantasma? É outra pergunta que aparece aqui, ou o stand-by. Existem vários equipamentos, ou seja, podemos instalar desde tomadas inteligentes que têm temporizadores, a ter o cuidado de desligar equipamentos que não necessitemos e que possam ser desligados da corrente. Temos aqui mais uma pergunta da Rita: como saber qual o tipo de tarifário ideal? Portanto, aqui é fazer uma conta, ou seja, se nós verificarmos que, portanto, quando temos a tarifa simples, o preço da energia deve andar aí na ordem dos 16 cêntimos, sempre. Portanto, o constante, ou seja, independentemente de consumirmos durante o dia ou durante a noite, vamos pagar, vai ser sempre o preço vai ser sempre fixo. Se tivermos um biorário, à noite o preço da energia se calhar anda na ordem dos 10, 11 cêntimos, mas durante o dia anda nos 20 cêntimos, ou seja, temos que ver se de facto o consumo que temos nas horas de vazio, portanto, compensa ou não. Olhando para a fatura dos meses anteriores, consegue verificar isso. Portanto, se tiver um tarifário biorário, vê os quilowatts que gastou em vazio e gastou em fora de vazio, e consegue comparar. Portanto, aí tem logo a conta direta, não é? Se fizer a soma dos dois e multiplicar por esses 16 cêntimos, vai ter o preço do tarifário simples. Portanto, aí dá logo para ver. Ora, mais perguntas. Tenho um veículo elétrico. Posso simular o melhor tarifário? Sim. Portanto, o veículo elétrico, quem tem um veículo elétrico normalmente vai carregar o carro no final do dia. Portanto, tem essa hipótese a IKEA é um consumidor que vivamente se aconselha o biorário, ou seja, como vai carregar o carro à noite, é ter área e carregar o carro com energia com um preço mais barato. Ora, temos aqui mais outra questão. Mudar de comercializador tem custos? Não, digo já que não. Poderá ter só poderá ter custos se assinar um contrato com um comercializador de energia, que não é muito normal. Normalmente, alterar o contrato, o comercializador de energia não tem custos. Ora, mais outra questão. Na presença de uma avaria, comunicando e tendo na presença de uma avaria, comunicando e tendo um comercializador que não a EDP, quem deverá chamar para solucionar? Pronto, já referi anteriormente, quem tem que chamar, portanto, as avarias, e quem vai aparecer não vai ser a EDP Distribuição, vai ser um prestador de serviços da EDP Distribuição, mas não tem custo independentemente do comercializador de energia que tiver. Ou seja, se tiver uma Sodexo, uma Iberdrola, o que for, como comercializador de energia, e tiver uma avaria, pode chamar, portanto, as avarias vão lá e vão ver o que se trata. Se a avaria for no interior da habitação, nem a EDP, nem qualquer equipa não lhe vai resolver o problema. Portanto, terá que ser um eletricista a ser chamado para resolver o problema. Se for fora da instalação, por exemplo, um apagão, uma coisa assim do género, é a EDP Distribuição que tem que fazer essa reparação.
Ora, tenho dificuldades em mudar de comercializador. Existe alguma entidade que apoie a mudança? Pois, nós já demos formação também com a DECO. Não estou a ver qual é a dificuldade em mudar de comercializador, mas pode contactar, se falar com outro comercializador, eles normalmente fazem o procedimento todo para que a alteração seja feita de forma bastante fácil, não costuma haver assim grandes problemas. Está aqui uma pergunta. A agência presta aconselhamento técnico sobre poupança de energia elétrica, ou seja, é possível, perante o fornecimento de faturação, a agência indicar procedimentos de poupança a consumir particularmente? Pronto, a agência, para fazer este tipo de serviços, tem que ser consultada, não é? E o trabalho terá custos. Mas sim, nós fazemos este tipo de trabalho. Tenho aqui, portanto, o meu contador já é inteligente. Como posso ter acesso às leituras? Obrigado e agradeço desde já por dizer que é uma excelente apresentação. Eu acho que não, mas pronto. O contador é inteligente. Há de reparar que a faturação, em princípio, quando o contador já é inteligente, a faturação já lhe dão, portanto, os valores todos de leitura, já não tem acertos. Para aceder à leitura no EDP, portanto, eu estava a dizer EDP, não tenho que dizer EDP, no comercializador, normalmente os comercializadores apresentam logo em tabela os valores, portanto, que foi faturado. Portanto, tem normalmente no histórico, tem esses dados. É vantajoso associar a produção de energia por painéis fotovoltaicos com a tarifa biorária? Sim, é vantajoso porque normalmente nós estamos a produzir energia nos painéis fotovoltaicos durante o período em que a energia vai nos ser mais cara. Se for uma tarifa biorária, ou seja, se nós estivermos no fora do vazio, e estamos, portanto, a receber, portanto, estamos fora do vazio, ou seja, temos o preço de energia mais cara, que é durante o dia, e estamos a receber energia dos painéis, portanto, estamos a diminuir o consumo externo dessa energia. Portanto, é claro que é vantajoso termos a produção fotovoltaica nessa situação. Ora, temos aqui uma outra questão. Numa situação de layoff, a empresa pode ter alguma redução no tarifário de energia elétrica? Eu vou ser sincero, eu desconheço se existe alguma situação, algum desconto, mas presumo que não. Presumo que não. Mesmo na taxa de potência, os pagamentos das faturas, não, acho que não existe nenhum incentivo nesse caso. Pronto, acho que não tenho aqui mais nenhuma questão. Pronto, tenho aqui mais um elogio que é sempre bom, mas questões não tenho mais nenhuma. Não sei. Já tenho aqui mais umas. Posso instalar fotovoltaico e vender a totalidade à rede e depois cobrar a um comercializador um preço mais baixo. Pronto, estamos aqui a confundir aqui alguns conceitos, ou seja, se podemos vender energia fotovoltaica à rede, sim. Trata-se de uma microprodução, produz energia e vende à rede e pode estar a consumir energia da rede. Agora, não vai ter a redução na faturação. Portanto, neste caso, pronto, como já referi anteriormente,
quando temos fotovoltaico, o que interessa é ter produção e ter, portanto, a produção e o consumo no local, ou seja, ter o autoconsumo. Porque hoje em dia o preço que vai vender a energia à rede, o fotovoltaico vai ser um preço muito, muito reduzido, na ordem de se calhar dos 4, 5 cêntimos, portanto, se conseguir consumir a energia em casa, muito melhor. Ora, aqui outra pergunta. O contador inteligente faz a gestão da potência contratada em baixa tensão normal? Não. Ou seja, ou melhor, faz pela parte negativa. Ou seja, se nós tivermos contratado, portanto, uma potência, vamos dar um exemplo, de 6.9 e durante 3 segundos tiver a consumir mais do que esses 6.9, o contador vai fazer o disparo. Ou seja, e vai obrigá-lo a fazer um pedido de aumento de potência para a instalação. Se for ao contrário, portanto, não é reduzido o preço da potência contratada. Ora, temos aqui outra pergunta, portanto, posso reduzir a potência do meu contrato, ter uma tarifa trifásica e reduzir para uma monofásica. Portanto, aqui, pronto, a pergunta é se, tendo um contrato trifásico, posso reduzir para monofásico. Atenção que poderá ter que fazer algumas alterações na instalação elétrica, ou seja, se tiver um contador trifásico, o quadro elétrico, portanto, será um quadro elétrico trifásico, e vai ter que alimentar as outras duas fases que vão ser desligadas. Aqui as alterações, se calhar não conheço a instalação, mas tendo um contrato em trifásico, pode reduzir a potência, e mantendo o trifásico, até aos 10,35 kVA. Portanto, é o mínimo que a EDP fornece pronto, até pode ir a 6.9, mas é só para recintos motores, mas para a habitação será 10,35, mas sim, pode reduzir a potência contratada. Aqui mais um elogio, e acho que não. Não sei se existe mais alguma questão ou não. Tivemos mais tempo em questões do que a apresentação, mas eu também prefiro assim. Ora, tenho uma central fotovoltaica, posso vender energia do meu contrato com o meu vizinho? Qual o tarifário que devo assumir? Pronto, se tem uma central fotovoltaica, era importante saber qual é ou melhor, como é que está essa central a funcionar. Se está portanto, em autoconsumo, se está a vender à rede, se está, pronto, vender energia ao vizinho, ainda não pode vender energia ao vizinho. Irá existir, portanto, as smart cities e aí iremos ter, se calhar, essa hipótese de partilhar a energia com outros consumidores, mas neste momento não. Pronto, porque a energia ainda tem que ser os comercializadores de energia a vender. Pronto, acho que também não temos mais nenhuma questão. Agora apareceu aqui outra. Tenho uma potência contratada de 6,9 kVA. Como saber se posso instalar aparelhos de ar-condicionado?
A 6.9 é uma potência suficiente? Para já depende da instalação. 6.9, olha, vou-lhe dar o meu exemplo pessoal. Eu moro num T2 e tenho 6.9 de potência contratada e tenho ar-condicionado. Portanto, tenho ar-condicionado até na sala e no quarto. Tenho portanto, um aparelho ar-condicionado. Agora tenho sempre o cuidado de quando utilizo o aparelho ar-condicionado, já sei que tenho um consumo na ordem dos 3 kW ou 2,5. Portanto, já sei que qualquer equipamento que vá colocar a mais vou poder correr o risco que o quadro dispare, não é? Portanto, com 6,9 consegue ter 2 equipamentos com alguma potência ligada. Pronto, sem contar com os que temos quase sempre ligados quando estamos em casa. Iluminação, televisão, etc. Mas pronto, são umas 6.9, em princípio, depende também do número de aparelhos que querem instalar e da potência, mas pode até ter a possibilidade de instalar ar-condicionado com 6.9 kVA. Isto é muito estranho, é a primeira vez que estou a fazer isto assim. Normalmente estou habituado a ouvir as pessoas a perguntar e assim é mais complicado, mas pronto, nós vamos, tem que ser. Pronto, acho que não aparecem mais questões. Não aparecem mais questões. Da minha parte é tudo. Queria agradecer a vossa presença e pronto, em nome da Arial e da Lolé Adapta, agradecer este evento. Obrigado.